Faz sol, faz chuva, faz noite, faz dia, faz frio, faz calor, não importa. O que importa é que vai começar mais uma aula do Carecas de Saber. Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de literatura. Vamos aqui falar de novo da deusa, né? Clarice Lispector, sempre no vestibular, porque a sua escrita é altamente enigmática, altamente profunda, e todo aluno do ensino médio tem que passar por Clarice. O problema é o seguinte, pessoal, é sempre um risco, porque ninguém volta imune depois de passar por Clarice. A gente é meio que impregnado, né, por essa escritora que parece tão bem ler a alma do homem do século XX, né? Então, a gente vai falar hoje sobre um texto um pouco enigmático, um pouco denso, muito complexo, chamado Amor. Um conto que está inserido em Laços de Família, obra de 1974. Lembrando, pessoal, que a Clarice Lispector é escritora da geração de 45, considerada geração contemporânea, geração pós-moderna, em que sim, vai estar preocupada com o aspecto mais formal da sua linguagem. Então, escritores como Clarice dessa época, eles vão tentar escrever o texto, passar uma mensagem, mas também, pessoal, não é aquela linguagem de fácil compreensão, de fácil entendimento, não. Ah, vou ler um jornal, vou ler Clarice, é a mesma coisa. Pelo contrário, ler Clarice é você meio que passear numa floresta. Por que escritores como ela, dessa geração de 45, desejavam criar uma certa dificuldade na leitura do texto? Pense, pessoal, pós-45, pós-Segunda Guerra, em que a propaganda atingiu o povo mais ingênuo, em que a propaganda nazista comoveu toda uma nação e a fez cometer assassinato em massa. Então, a linguagem pós-Segunda Guerra Mundial entrou em crise. Como escrever literatura pós-Segunda Guerra, pós-Auschwitz? Então, os escritores, ao invés de querer tentar passar uma mensagem de fácil entendimento, pré-fabricada, como a linguagem do marketing da propaganda, vai tentar produzir uma linguagem em que o próprio leitor vai ter que inserir, vai ter que dar também a sua interpretação. Cada leitura vai ser muito mais pessoal. A ideia de leitura oficial vai se apagar. Os textos são mais difíceis de ler, são mais densos, mas você vai ser o autor da sua própria leitura. E nesse sentido, a Clarice vai ser uma das grandes representantes dessa geração. Ela vai escrever textos como Perto do Coração Selvagem, A Paixão, olha só, Perto do Coração, Coração Selvagem, Paixão segundo o GH, é aquele livrinho da barata, que ela vê uma barata, um livro muito louco, pessoal. Tem aquele livro chamado também Água Viva, um livro dificílimo, você não entende nada. É sobre o It. Olha, IT, tá? Para você terem ideia de que quem está falando. E a Clarice, pessoal, também sempre foi uma grande contista. Então, ela sempre foi muito hábil em escrever textos de curta extensão. Porque nesse pequeno espaço textual, ao contrário do romance, ela consegue dar para o leitor uma pílula que quando ele toma, explode dentro dele. Então, o romance, o conto da Clarice, são contos com alta carga psicológica, alta carga psicológica, humana, explode dentro do leitor quando ele lê. Altamente também, pessoal, tem essa ideia do tempo na Clarice, que é um tempo interior. Não é o tempo que você leva para chegar na escola, é o tempo que você leva pensando sobre alguma coisa. É um tempo muito mais subjetivo. E a Clarice vai tentar explorar como que, principalmente, uma mulher, ela se coloca diante do mundo em que vive, tá? Porque as grandes personagens da Clarice são mulheres. Então tá, pessoal, o nome do conto é Amor. E você pensar em uma história de amor, que ela se apaixona e ela vive feliz ou não é feliz, e o cara enrola ela ou engana. É um conto chamado Amor, mas você vai se perguntar, quando terminar a história, será que eu entendi? Será que tem amor ali ou será que não tem? Você saiu um pouco perdidinho da história, então vamos falar um pouquinho dessa obra, para quando você ler o texto, você vai tentar se localizar de maneira muito mais confortável na história. Pois bem, pessoal, a história fala sobre
Ana. E a história começa justamente com Ana dentro do bonde. Ana, um pouco cansada, com a bolsa, né, cheia de compras, senta no bonde. Entra no bonde e vai. E assim começa a história. E quem é Ana, pessoal? Ana, isso ela vai contando ao longo da história, Ana é uma dona de casa. Ana é uma dona de casa e seus filhos são bons. Tem um fogão que estoura quando ela liga, o apartamento é meio estranho, tem um bom marido, tem uma vida simples, mas ela sabe que ela é útil. O que a faz todo dia acordar é saber que ela é uma dona de casa útil. Aquela juventude meio louca que ela teve já se passou. Ela sabe que a felicidade não é tudo na vida. Ou seja, Ana é uma mulher altamente conformada e ela sai para comprar coisas para um jantar à noite, já que os seus irmãos iriam visitá-la. E ela compra e ela chega no bonde e ela pensa, a sua vida é boa. Ela sempre precisou criar raiz. Então, ela sempre desejou manter firme as suas raízes. Sempre precisou de segurança. E durante essa viagem do bonde, ela vai pensando justamente em como que ela, ao longo da sua vida, do seu casamento, foi firmando essas raízes. E o que mais a mantinha fixa ao solo era o seu senso de utilidade. Ela sabia que todo dia de manhã haveria poeira sobre a mesa, haveria sujeira no chão, e ela lavaria este chão, limparia esta poeira, mandava os filhos para o colégio, faria comida, ela é útil, porque alguém precisa dela. Só, pessoal, diz o narrador, que o único horário mais difícil era no cair da tarde. Segundo o narrador, a hora mais perigosa era quando chegava no meio da tarde. Por quê, pessoal? Porque a casa já estava limpa, os filhos estavam no colégio e ela se sentia altamente inútil. Então, esse é o momento, esse é o vazio de qualquer função que faz com que você muitas vezes pense, o que eu estou fazendo aqui? Então, para ela, esse momento era perigoso. Mas ao longo dos seus dias, ela sabia que ela tinha uma vida boa, ainda que não fosse uma vida feliz. Creio que várias pessoas durante a sua vida já pensaram sobre isso. Só que então, pessoal, ela está no bonde pensando sobre a sua vida e para mim, pessoal, na minha opinião, alguém que senta no bonde e fica pensando sobre isso é porque já tem algum problema em relação a isso. Existe uma falsa aceitação sobre essa vida fixa que ela decidiu viver, né? Essa vida em família. Pois bem, ela estava lá com a sua bolsa e tem que lembrar que, segundo o narrador, havia também nessa bolsa de tricô, havia ovos, havia verduras, havia farinha. E ela estava lá sentadinha, bonitinha, no bonde, e o bonde para num ponto. Havia várias pessoas paradas, mas tinha um homem que estava realmente parado. E era um cego. E era um cego que mascava chicles. E esse cego que mascava chicles dava um pequeno sorriso para o nada, para a escuridão. Gente, ela fica completamente louca. Tá ela sentadinha no bonde, olha para o lado, vê aquele cego, alguma coisa a atinge. E a primeira coisa que acontece, ela deixa cair essa bolsa cheia de ovos no bonde e dá um grito. Olha que louca, ela grita quando vê o cego, deixa a bolsa cair no chão e quebram os ovos. Uma pequena metáfora, esses ovos que se quebram e esse líquido que derrama esse líquido amarelo que derrama pelo ônibus, é alguma coisa, quem sabe, que dentro dela se quebra e se esparrama e se exibe publicamente. Né? E as pessoas do bonde olham para ela, pensam, puta que louca, ela tá gritando aqui, e ela fica pensando, o que aconteceu comigo? Eu nunca vi cego na vida? Eu esqueci que tem... Ela pensando consigo mesma, será que eu esqueci que há cegos no mundo? O cego, alguma coisa nele fez com que ela ficasse, como se fosse uma epifania, um momento altamente transformador. E ela fica completamente louca. E, pessoal, fica pensando, um cego sorrindo para a escuridão.
ela fica tão fora de si que ela perde o caminho de casa, esquece justamente o ponto de descida e vai parar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ali parece que foi o cego, né? Porque o cego, pessoal, a questão é o seguinte, o cego não entrou no bonde, o cego ficou no ponto e o bonde foi, ela lá enlouquecida. E até o narrador nos diz, o bonde ficou para trás, mas o estrago estava feito, o mal estava feito. O cego devolveu a Ana o inferno de saber que a vida não era tão segura quanto ela imaginava. Então, ela vai para o Jardim Botânico, tentando encontrar um atalho para casa, e ali, pessoal, ela volta a pensar qual é o conceito de vida. E pensa, no final, tudo é um grande inferno doce. Ah, mas será que isso vai gerar na Ana os sentimentos positivos? Gente, eu tô falando de Clarice Lispector, uma escritora do século XX, doida demais. Não é pensamento positivo, não. Ela vai deixar escorrer para fora, como esses ovos quebrados, os sentimentos ruins que cada um tem. Ela vai sentir nojo. Ela vai sentir um nojo da vida que vai meio que abri-la perante o mundo. Ela vai dizer que nojo, é um nojo doce, mas é nojo, como se fosse náusea. Gente, você pensa, mas ela era a única escritora que fez isso? Não. Tá? Tem um escritor francês chamado Jean-Paul Sartre. Tá? O Sartre é um escritor do... Letra feia, pessoal, nem repara. Tá? Sartre, ele é um escritor existencialista que tem um livro chamado A Náusea. Nesse livro, também o personagem olha um arbusto e sente um nojo. É como se a gente tivesse, ao longo da vida, retraído sentimentos ruins e dizendo, eu sou boa, eu sou legal, eu sou útil. Então, quando a Ana vê o cego, a Ana deixa para fora esse sentimento. E você pensa, mas gente, o que o cego tem a ver com isso? Cego, pessoal, mostra para Ana o conceito de cegueira. Na verdade, acaba sendo a grande pergunta. Quem é a grande cega? É a Ana ou o cego? Então, essa cegueira meio que a cegueira do cego vai dando a Ana um novo instinto visual. Então, ela vai ver as coisas a partir... Olha que loucura, pessoal, mas isso é Clarice. Ela vai ver o mundo de outra maneira a partir da cegueira do cego. E vai ver que as coisas não são tão cobertas de segurança como a gente imagina. Ela vai se sentir exposta à vida. E lá no Jardim Botânico é loucura total, pessoal. Ela vai olhar os bancos sujos de frutas, vai ver as frutas podres no chão e vai sentir essa vida ligada ao inferno. E isso vai gerar nela uma profunda piedade. Tá? Então, essa Ana se vê transformada a partir desse cego. Agora você imagina, pessoal, tudo isso é o narrador descrevendo interiormente uma personagem. E a grande riqueza da literatura é que você consegue entrar no pensamento, porque somente na literatura você consegue inserir. Agora imagine se fosse um filme sobre Ana. Tava a Ana lá, dentro do bonde, como seria o encontro do cego? Olharia o cego e pronto. Mas como é literatura, a Clarice consegue explorar esses sentimentos que só é possível de ser conhecidos através do texto. Então lá está Ana, no Jardim Botânico, sentindo essa presença forte das coisas, sentindo nojo e dizendo, olha que loucura, este cego revelou o pior de mim. Mesmo assim, eu amo o cego. Então, você acaba se perguntando... Opa, pesquei. Pela primeira vez a palavra amo. Então, já antes de terminar a história, né, pessoal, que a gente está um pouco mais da metade da história, amor acaba sendo um outro sentido da palavra. Olha só, e faz muito sentido, na verdade, pessoal, porque se nós geralmente vemos a vida de maneira tradicional, vemos também as palavras desse sentido tradicional. E quando Clarice escreve um conto sobre uma mulher, uma dona de casa, que acha que é feliz, vê um cego, fica louca e o ama, ela está ressignificando a palavra amor também. Não é o amor tradicional, amor pelos filhos, amor pelo marido,
mas sim o amor pelo desconhecido, porque na verdade é isso que o cego é para ela. E essa mulher altamente segura, feliz, útil, vai estar completamente aberta ao desconhecido. É quase um pequeno pecado, uma pequena luxúria que Ana se permite. Porque não esqueçam, ela é uma mãe, uma dona de casa. Podia ser tua mãe, cara. Tá lá, vai ver o cego, fica louca e se perde no jardim botânico. E ela ali, então vai, Ana, no jardim botânico, entre as frutas podres, vai sentir o inferno das coisas. Porque, gente, não adianta ser útil, não adianta ser bom, as coisas acabam. Ela está, então, entre a cegueira, a escuridão e a natureza. Ambos são selvagens, ambos lidam com o desconhecido. De repente, acaba esse momento de epifania, a Ana meio que volta à utilidade chamando-a e ela vai para casa. Ela vai para casa, só que assim, pessoal, depois de um acontecimento desse, ela não vai chegar, opa, cheguei, vou fazer comida. Ela volta, meio que também partida como esses ovos, com seu líquido interior exposto à praça pública, e ela volta para casa diferente. A casa não parecia tão segura como antes. Quando ela entra, ela vê o filho, e ela abraça esse filho com uma força, e diz, meu filho, não quero que nada de mal te aconteça, a mamãe nunca vai te esquecer. E o filho se assusta como a mãe o abraça, porque na verdade Ana começa a ver o seguro de maneira um pouco mais desconhecida, sabendo que nada nessa vida é protegido 100% pela segurança. Depois, ao jantar, só que Ana também assim no jantar, pensando na vida dela e não sei o que. No final do jantar, todo mundo já foi embora, o marido está na cozinha, ele deixa a garrafa de café cair no chão. E a Ana sai correndo, o que foi que aconteceu? Ele assim, calma mulher, só caiu o café no chão, você está muito assustada. Ela diz para ele, eu não quero que nada de mal te aconteça. Mas na verdade, pessoal, o mal já está feito, porque justamente Ana se vê imersa nesse mundo que é quase uma selva. E mesmo dentro de casa ela se sente insegura. Quem sabe para Ana não seja tão negativo esse momento de desconforto, porque pela primeira vez ela se sente viva, porque a vida é justamente você se inserir nessa loucura no desconhecido. Então, já estamos no final do texto e Ana se vê nessa zona de desconforto e, claro, pessoal, que também tem que ter em conta que é uma crítica a esta mulher dona de casa do século XX, como de todos os séculos, que acha que a vida é altamente segura, mas nada garante que haverá o final feliz, que haverá sempre a segurança, e esse amor, conhecendo um pouco o que foi a obra da Clarice Lispector, eu posso dizer, esse amor é o amor à segurança que se quebra e que se escorre e se transforma em líquido, porque na verdade ninguém tem segurança sobre a própria vida. Agora, se você chega no conto e pergunta, gente, o que ela quis dizer? É justamente isso, pessoal. É você ler esse conto pensando que essa cegueira de Ana anterior se transformou num novo instinto, numa nova sensibilidade, e os olhos do cego transformaram os olhos de Ana, que passou a ver a vida de maneira muito mais corajosa, inclusive, porque ela tocou corpo a corpo, frente a frente com o desconhecido. Melhor agora, pessoal, depois dessa aula, vamos ler o conto. É um conto muito bom, um conto bem inspirador. Eu sei que ninguém fica imune após Clarice. Pois bem, pessoal, essa é a aula de hoje. Até a próxima!